Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou te mostrar 3 estratégias diferentes para demonstrar resultados matemáticos e o que está por trás de cada uma delas. Então, se gostar desse vídeo, se inscreva nesse canal e considere se tornar um membro. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo lá para a Grécia Antiga, onde Aristóteles já pensava na formalização do raciocínio lógico, surgindo então as 3 leis do pensamento. Nos séculos seguintes, vários matemáticos tentaram formalizar a matemática, como por exemplo Bertrand Russell e Hilbert. A primeira lei é o princípio da identidade, que diz que uma proposição é idêntica a si mesma, o que não é nenhuma surpresa, mas imagina que maluquice se eu pudesse dizer o céu é azul é uma proposição diferente de o céu é azul. Com certeza eu teria grandes problemas. A segunda lei é o princípio da não contradição, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a terceira lei é o princípio do terceiro excluído, que diz que ou uma proposição é verdadeira ou então a sua negação é verdadeira, não havendo um terceiro caso. Essas 3 leis, juntas com uma linguagem básica da lógica clássica, com os símbolos e, ou, implica e negação, formam o que a gente precisa para dar estrutura para o raciocínio lógico. A primeira técnica de demonstração apresentada é a prova direta, que é também a mais comum. E a ideia aqui é bastante simples. Começamos com uma proposição P sabidamente verdadeira e fazemos implicações verdadeiras, construindo uma cadeia de implicações e de proposições, até encontrar uma determinada proposição Q que a gente quer demonstrar. Pela transitividade da implicação, sabemos que P implica Q. Como a implicação é verdadeira e P é sabidamente verdadeira, então Q também tem que ser uma proposição verdadeira, porque na lógica clássica, verdade nunca implica em mentira. Agora, vamos fazer uma prova direta de que se n é um quadrado perfeito, então n mais 1 nunca vai ser quadrado perfeito também. Então veja, essa aqui é a minha proposição P, que eu estou assumindo como verdade. Se o n é um quadrado perfeito, isso implica para mim que o n pode ser escrito como algum inteiro positivo ao quadrado, ok? Agora, eu posso somar um dos 2 lados dessa igualdade. Eu vou fazer uma implicação válida. Ó. Isso aqui implica que n mais 1 é a mesma coisa que k quadrado mais 1. Agora, deixa eu te perguntar, se eu somo 2k só desse lado, como o k é um número positivo, eu estou desbalanceando a equação. Então, o lado direito fica maior do que o lado esquerdo. Ou seja, eu posso dizer que isso implica para mim que o n mais 1 é menor do que k quadrado mais 2k mais 1. Agora, vamos olhar para essa paradinha aqui. Pô, isso aqui é exatamente a mesma coisa que k mais 1 ao quadrado. Então, isso implica para mim que o n mais 1 é necessariamente menor do que k mais 1 ao quadrado. Agora, meu camarada, eu sei que n mais 1 é sempre maior do que n para qualquer n número real, beleza? Então, isso implica para mim que o n é menor do que o n mais 1 e o n mais 1, por sua vez, é menor do que k mais 1 ao quadrado. Só que eu sei que o n é exatamente k quadrado. Então, o que eu acabei de concluir? Que o n mais 1 fica entre 2 quadrados perfeitos consecutivos e, portanto, isso implica para mim que o n mais 1 não é um quadrado perfeito. E eu tenho certeza que essa afirmação é verdadeira porque todas as implicações e proposições anteriores são verdadeiras, ok? Então isso é uma prova direta. Agora vamos ver um outro tipo de demonstração, que é a redução ao absurdo, que basicamente procura investigar a veracidade de uma determinada proposição P de forma diferente. Suponha que a negação de P seja verdadeira. Então, fazemos implicações verdadeiras e novamente criamos uma cadeia de implicações e proposições, até que em algum ponto surge uma contradição. Então, se todos os passos são implicações verdadeiras, o problema só pode estar em dizer que a negação de P é verdadeira, mostrando que, na verdade, negar P nos leva a uma mentira. Como P só pode ser verdadeira ou falsa, concluímos por absurdo que P é verdadeira. Dito isso,
vamos demonstrar que raiz de 2 é um número irracional. Uma demonstração muito famosa, mas que elucida muito bem essa ideia de redução ao absurdo. Então, aqui está a proposição P que eu quero provar. O que eu vou fazer? Eu vou assumir que a negação de P é que é verdade, ok? Então, quando eu nego que raiz de 2 é um número irracional, isso significa que raiz de 2 é um número racional. Ou seja, negar P implica diretamente para mim que raiz de 2 pode ser escrito como P sobre Q e mais ainda, eu posso considerar essa fração como irredutível, porque toda fração eu posso encontrar uma fração irredutível. Então eu vou considerar raiz de 2 igual a P sobre Q com o MDC, o máximo divisor comum de P e de Q, exatamente igual a 1. Agora, isso aqui, se eu elevo os dois lados ao quadrado, implica diretamente para mim que 2 é P quadrado sobre Q quadrado, beleza? Aí eu posso multiplicar cruzado, então isso implica para mim novamente que 2Q quadrado é P quadrado. Agora vamos ver um negócio aqui. P quadrado é múltiplo de 2, então significa que necessariamente P também é múltiplo de 2, ou seja, 2 divide P, beleza? Agora deixa eu te perguntar, se 2 divide P, é porque dentro de P quadrado tem um número par de fatores 2, ok? Aqui ó, só tem um fator 2, então tem que existir fator 2 aqui dentro do Q quadrado. Se 2 divide Q quadrado, é porque o 2 também divide o Q. Só que isso aqui, meu camarada, é uma contradição. Veja, eu estou dizendo lá no início ó, que o MDC de P e de Q é 1, só que eu acabei de achar que o 2 divide tanto P quanto Q, contradizendo essa coisinha aqui. Portanto, a negação de P é mentira, e assim P é uma verdade, e assim eu concluo que raiz de 2 realmente é um número irracional, beleza? Isso foi a demonstração por redução ao absurdo. Agora, vamos para a última técnica de demonstração, que é a prova por contraposição, que basicamente faz o seguinte: para provar que P implica Q, provamos que não Q implica não P, uma sentença totalmente equivalente. Isso acontece pois a tabela verdade das duas sentenças é exatamente igual, então provar uma é exatamente a mesma coisa que provar a outra. Uma ferramenta muito poderosa para negar afirmações são as leis de Morgan, onde uma delas diz que não P ou Q é a mesma coisa que não P e não Q. Conhecendo a contraposição e sabendo essa lei de Morgan, vamos demonstrar que se P é um primo que divide a B, então P divide A ou P divide B. Perceba as proposições envolvidas. Essa aqui é a minha proposição P e essa aqui é a minha proposição Q. Então, se eu quero aplicar a contrapositiva, eu vou negar isso aqui e mostrar que implica na negação dessa proposição aqui, beleza? E para negar essa parada aqui, eu vou usar a lei de Morgan. Eu tenho P divide A ou P divide B. Se eu estou negando isso aqui, significa negar essa e negar essa. Então, a negação dessa proposição é exatamente P não divide A e P não divide B, beleza? Agora, isso aqui implica para mim que o MDC de A e de P é exatamente 1. Por quê? Porque P é um número primo que não divide A. Beleza? Agora a gente vai usar o lema de Bezout, que diz o seguinte: se eu tenho dois números A e B, quaisquer, tá? Número inteiro no caso, onde o MDC deles dê exatamente D, então significa que existem inteiros x e y, de tal modo que AX mais BY é exatamente D. A gente vai aplicar o lema de Bezout para essa paradinha aqui. Ok? Então, se o MDC de A e de P é 1, isso significa, isso implica que existem inteiros x e y, de tal modo que AX mais PY seja exatamente 1, ok? Agora, eu posso multiplicar os dois lados dessa igualdade por B, então isso implica para mim que A BX mais P BY é exatamente B. Agora, meu camarada, por hipótese, eu sei que o P não divide B. Se o P não divide esse cara aqui, ele também não pode dividir isso aqui, até porque é exatamente a mesma coisa, né? Agora, o P divide essa parcela.
para ele não dividir tudo, necessariamente ele não pode dividir ABX. Então, isso implica para mim que P não divide ABX. Agora, isso também implica para mim que o P não divide AB. Se o P dividisse AB, ele dividiria ABX. Beleza? E assim, a gente mostrou o seguinte, ó. Se eu negar essa afirmação, eu consigo provar que o P não divide AB, ou seja, a negação dessa proposição aqui, beleza? Então, se eu provei a contrapositiva, né, eu provei que não Q implica em não P, é a mesma coisa que provar que P implica Q, ou seja, isso aqui está demonstrado de uma forma muito elegante. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se inscrevam nesse canal aqui e tchau!